Não é fácil pregar sobre Maria, porque sobre ela não tem coisas na Bíblia, não tem muita coisa de Maria na Bíblia. A Bíblia não foi escrita para falar de Maria. A Bíblia foi escrita para falar de Cristo. Por isso não tem muita coisa sobre ela. Mas muitos santos e a própria igreja tem meditações profundas sobre ela. E eu particularmente amo pregar sobre a Virgem Santíssima. Eu quero fazer uma meditação muito bonita para você, hoje, a qual, para ser sincero, eu nunca tinha... Eu li esses dias e achei fantástico, eu falei, eu vou levar para a novena esta meditação. Eu creio que as mulheres hoje vão se sentir maravilhadas com o que eu vou trazer hoje, principalmente as mulheres. Tem mulher aqui hoje, sim ou não? Então elas vão se encher toda hoje. Eu quero pregar para vocês os motivos pelos quais Cristo quis nascer de uma mulher. É uma pergunta. Por que ele quis nascer de uma mulher? Aquele a qual a Bíblia diz, tudo foi criado por ele e para ele. Preste atenção nessa palavra, 1 Colossenses 15. Não sei se o versículo eu falei certo, mas 1 Colossenses. Tudo foi criado por ele, Jesus. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Então agora o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, segunda pessoa da Santíssima Trindade, por quê que ele agora escolhe uma mulher para nascer? É uma pergunta que eu coloco no início dessa pregação, a qual Gálatas também vai dizer isso. Quando chegou no tempo determinado, Deus enviou o seu próprio filho nascendo de uma mulher. Por quê? E Santo Agostinho vai nos ajudar. Então toda essa reflexão que o Frei vai fazer hoje é do grande Santo Agostinho. Ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Para salvar o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo fez-se homem. Então por que Jesus se fez homem? Para salvar o mundo. Por que Jesus se fez homem? Porque quem estava com o pecado eram os homens. Então por que nós celebramos no Natal a encarnação? Jesus se faz homem. Nós celebramos o mistério de Jesus se fazer homem, porque ele assume o que é nosso. Ele assume a nossa humanidade. É o grande mistério. É o grande mistério da encarnação. Um Deus que se encarna. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim se fez, nascendo de uma mulher. Então tem dois mistérios aqui. O primeiro mistério que ele se fez homem. Mas o segundo mistério é que ele escolheu ser homem por meio de uma mulher. Acaso teria faltado alguma coisa se não tivesse nascido da Virgem Maria? A pergunta que a gente pode se fazer é: Jesus teria outra opção não vir da Virgem Maria? Ele poderia? Sim ou não? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se ele quisesse, ele não precisava se utilizar de uma mulher para vir ao mundo. Ele não precisava. Então ele simplesmente podia aparecer.
Apareceu. E quando perguntassem para ele, de onde você veio? Eu vim do céu. Mas não. Por que ele nasce de Maria? Talvez dirá alguém, ele quis ser homem, mas por quais motivos haveria de ser de mulher, já que o primeiro homem não foi assim? Ok, ele quis ser homem, mas a pergunta continua, por que ele quis ser homem de uma mulher, sendo que o próprio Adão, Santo Agostinho está dizendo, veja Adão, Adão não precisou de mulher para vir ao mundo. Adão é o primeiro homem criado por Deus, e Adão não precisou de mulher, Adão não veio de um ventre de uma mulher, Adão nasceu das mãos de Deus, foi criado, não existia, passou a existir, Deus o criou. Se Adão veio sem precisar de mulher, por que Cristo veio através de uma mulher? Considera agora o que responder a essa objeção. Perguntas. Por que preferiu ele nascer deste modo? Por que então? Então a gente vai entendendo uma coisa. Ele não precisava, mas ele quis. Amém? Ele quis. Ele escolheu uma mãe. E diferente de nós, a gente não escolhe a mãe que a gente tem. Você pode escolher sua mãe? Deus apresentou para você 1000 mães e falou, escolhe uma. Foi assim? Não. Ou então Deus perguntou para você, olha, como que você gostaria que fosse sua mãe? Eu vou fazer uma mãe como você quer que ela que seja. Foi assim? Não. Mas Deus, Ele escolheu a mãe de Jesus. Jesus pôde escolher a sua mãe, Jesus pôde formar a sua mãe. Isso é muito especial. Mas por que ele preferiu nascer dela? Por quê? Por que ele quis nascer de Maria? Por quê? É a pergunta que continua. A isso respondo. E por que não haveria de nascer de mulher? E aí Santo Agostinho começa a inverter a pergunta e dizer, você que pergunta, mas por que ele quis nascer de mulher? E Agostinho coloca outra pergunta, mas por que não? Qual é o problema? Supões que eu não te poderia mostrar a razão de ele ter escolhido nascer dessa maneira? Por outro lado, mostra-me tu se haveria alguma razão para recusar nascer de uma mulher. Agostinho começa a dizer, me dê uma razão, por que não nasceria de uma mulher? O porquê não? Qual a razão para ele não nascer de uma mulher? Me dê uma. Qual é o problema? Já temos afirmado algumas vezes que, se ele tivesse excluído o nascimento de mulher, pareceria ter sido pela possibilidade de vir a se contaminar com ela. E talvez aqui seria um grande motivo para Jesus não nascer de uma mulher. Se ao ele entrar no ventre dela, aquela mulher sendo pecadora, ela transmitisse o pecado para ele. Mas aí tem duas questões. Primeira que Deus não pode se deixar contaminar pelo pecador. Isso é impossível. E segundo, se esta mulher é pecadora, e se eu tirar o pecado dela? Deus pode ou não pode? E é o que a gente sabe que aconteceu. É o dogma
da Imaculada Conceição. O que é o dogma da Imaculada Conceição? Nós acreditamos que Maria nasceu sem pecado. Porque à medida que Cristo quis uma mãe, à medida que Deus quis nascer de uma mulher, então era preciso que essa mulher não tivesse pecado. Então Deus faz com que esta mulher, a única na face da terra, essa mulher, ela vai nascer sem a marca do pecado original. Ou seja, todos nós nascemos no pecado, essa mulher não nascerá no pecado. Então talvez essa seria uma objeção. A possibilidade de vir a se contaminar com ela. Ora, na verdade ele deveria ter tanto menos receio de ser contaminado pelas entranhas de sua mãe, quanto mais que por sua essência era incontaminável. Santo Agostinho está falando, Deus é incontaminável. Então esse não é um receio de Deus, eu vou me contaminar, Deus é incontaminável. E poderoso para tirar o pecado então da sua mãe, como fez. Logo, ao nascer de mulher, ele propõe-se revelar-nos grande mistério. Então nós estamos diante de um grande mistério, quando Deus escolhe nascer de uma mulher. É um mistério grandioso. Eu queria já introduzi-las. Introduzi-las, de que naquela época, a mulher não valia nada. Essa é a grande verdade. Naquela época a mulher não valia muita coisa. Nós sabemos que Jesus Jesus nasce judeu, uma terra difícil, um povo difícil, que até hoje muitas mulheres sofrem. Na época de Jesus, a mulher não valia muita coisa. A gente chega a encontrar na Bíblia passagens que dizem que as mulheres não poderiam falar nas igrejas. Hoje vocês viram aqui, mulheres leram aqui a palavra. Mas teve uma época na igreja que mulheres não podiam falar na igreja. Se a mulher fosse pega em adultério, o que acontecia? Era apedrejada em público. Então a gente começa a entender uma coisa muito bonita. E aí vocês mulheres, podem hoje ficar toda. Porque o Criador do céu e da terra, vendo essa situação, uma das primeiras coisas que Ele faz é escolher uma mulher para ser sua mãe. Para dizer ao mundo desde já, aquilo que não vale para vocês, não vale muito para vocês, eu quero mostrar para vocês o quanto vale uma mulher. Isso é lindo. O gesto de Deus escolher uma mulher. Por certo, irmãos, reconhecemos que teria sido fácil para Sua Majestade criar nosso Senhor, já como homem feito. É o que eu já disse. Deus poderia ter o criado como homem feito. Não precisaria passar por uma mulher. Se essa fosse a sua vontade, Ele faria. Se a vontade de Deus fosse que Jesus não viesse por mulher, Jesus viria sem mulher. Sem vir a nascer de uma mulher, ou seja, tal como Ele pode nascer de mulher, sem a intervenção de varão, de modo semelhante poderia ter nascido sem o concurso de uma mulher. Então, assim como Jesus nasceu sem precisar de uma relação sexual,
porque aqui também foi outro milagre. Jesus nasce sem precisar de uma relação sexual. Jesus também poderia ter nascido sem precisar de mulher. Ou melhor, vir ao mundo sem precisar de mulher. Mas, Agostinho começa. Mas nascendo de mulher, ele veio declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação. Quanto à esperança da salvação. Vou repetir. Mas nascendo de mulher, ele veio a declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação de sua natureza. Ei, preste atenção. Deus não criou só Adão. Deus criou Adão e Eva. Diz a palavra que em Gênesis, Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. E se Deus quer redimir o homem, se Deus quer redimir a humanidade, Deus quer redimir homem e mulher. Então Agostinho continua. De fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. É preciso que a gente, hoje mais do que nunca, a gente precisa destacar isso. Santo Agostinho está falando que o ser humano, de fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. É um sexo. É só homem. É só mulher. É homem e mulher. Mas não tem outro sexo. Não tem aquelas letrinhas que a gente está vendo hoje. Está cheio de letrinha hoje. É letrinha e daqui a pouco é o alfabeto inteiro. Essas letrinhas todas são invenções do homem. Estou errado? Essas letrinhas são invenções do homem. Porque eu que sou cristão, e agora eu digo muito claramente, se você não gosta do que eu estou escutando, eu estou falando para gente que é católico, para gente que acredita na Bíblia, para gente que quer ouvir a palavra de Deus, gente que quer saber da Bíblia. Se você não quiser saber da Bíblia, fique com suas letrinhas aí e viva como você quiser. Eu estou pregando para quem quer conhecer a palavra. E quando a gente lê a palavra, o que a gente vê? Não tem letrinhas. Deus criou homem e mulher. E ponto final. É simples assim. Então quando você nasce, ou você nasce homem, ou você nasce mulher. É simples assim. E o médico, para saber, tem a ultrassom hoje em dia que já dá para saber. O que o médico vai ver? Tem um negocinho ali no meio, vai vendo no meio das pernas, o que tem? É diferente, não é? O corpo de um homem é diferente do corpo de uma mulher. E é simples assim. A gente olha para o corpo de um homem, nós sabemos que aquele é um homem. Nós olhamos para o corpo de uma mulher e sabemos que ali é uma mulher. É simples assim. E foi Deus quem fez assim. Tudo que você passar além disso, não vem da palavra de Deus. Tudo que passar além disso não vem de Deus, é teoria mundana. É teoria dos homens. E se eu
se eu for mais profundo, é safadeza dos homens. É pecado dos homens. Então Agostinho está dizendo: mas nascendo de mulher, veio a declarar que nenhum dos dois sexos deve perder a esperança quanto à salvação de sua natureza. De fato, em dois sexos estão compreendidos os seres humanos. Então todos os seres humanos estão compreendidos em dois sexos. Mas gente, é incrível. O apelo está forte. O apelo está forte. O apelo do mundo. Então tem lugares, antigamente você vai assinar um negócio, está lá, qual sexo você é? Masculino ou feminino? Agora já tem 3 opções. Agora já tem 4 opções. Tem 5. Tem 6. Gênero neutro. O que é neutro? Sei lá, você não é nem homem, nem mulher, não sei. Eu estou querendo te dizer que nós cristãos ficamos com a palavra de Deus, amém? A televisão, ela pode falar o que ela quiser. Os artistas podem falar o que quiserem, porque nenhum artista morreu na cruz por mim. Nenhum artista morreu na cruz por você. Nenhum dono de televisão morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo, e Ele deu para você uma palavra de vida eterna. É esta palavra que você deve ouvir. É esta, e pronto, e acabou. Se a palavra de Deus tivesse dito outra coisa, nós diríamos outra coisa, mas a palavra de Deus diz que é homem e mulher, é 2 sexos, homem e mulher, não tem outra coisa, não tem outra realidade. Ah, mas é que eu não me aceito assim. Então, mas se você não se aceita assim, isso é outra história, é outra conversa. É outra conversa, mas não muda que ou é homem ou é mulher. Por isso que uma das ideologias mais perigosas do mundo de hoje, e que está atacando as nossas crianças, como eu disse no início, é esse tal de ideologia de gênero. Gente, isso é uma doutrina perversa. E veja, não é uma doutrina perversa para adultos, não. É uma doutrina perversa para criança. Então, é ensinar para a criancinha, desde a tenra idade, desde a pequena idade, que ela, olha, disseram que você nasceu homem, mas não é bem assim. É você quem vai decidir. É você quem decide o que você quer ser. Então, isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. Isso já acontece. Existem materiais didáticos que já foram imprimidos, que foram entregues. Uns bloqueados, outros que passaram pelos baixo dos panos. Nós sabemos que alguns já ensinam isso nas escolas. Não todos, mas alguns. Isso está entrando nos filmes, isso está entrando nas séries, isso está entrando até em desenho, se você duvidar. Está entrando em tudo. Mas qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é você perder o foco, a essência da palavra de Deus. Deus criou homem e mulher. Santo Agostinho continua: assim,
fazendo-se homem como convinha que fosse, mas sem ter sido por uma mulher, as mulheres se desesperariam, lembrando-se de seu primeiro pecado, visto que foi o primeiro homem enganado por uma mulher, e pensariam não haver absolutamente esperança alguma para elas em Cristo. Gente, olha que meditação linda de Santo Agostinho. A pergunta, lembra qual é a pergunta? Por que que Cristo nasceu de uma mulher? E Santo Agostinho começou a responder. Cristo é homem, o Filho do homem. Jesus Cristo é homem. Então, poderia-se pensar assim: Cristo é o novo Adão, como Paulo vai dizer. Cristo é o novo Adão. Então logo, Cristo sendo homem, Ele está redimindo todos os homens. Mas talvez as mulheres se diriam: e nós? Talvez, Santo Agostinho está dizendo, se Jesus não tivesse nascido de uma mulher, talvez as mulheres de hoje estariam com uma interrogação na cabeça: será que nós vamos ser salvas? Porque Jesus Cristo, Ele é homem, então vamos dizer assim, Ele salvou os homens, e nós mulheres? E lembrando, nós que pecamos, a mulher pecou primeiro, e a mulher levou o pecado para Adão. Então podia ficar aquela pulga atrás da orelha: será que Santo Agostinho está dizendo isso? E aí Santo Agostinho continua: então, tomou pois o Senhor o sexo masculino para si. Gente, tem uma coisa muito importante, a igreja diz que Deus não tem sexo. Qual é o sexo de Deus? Deus não tem sexo. Pensa em Deus Pai. Qual é o sexo de Deus Pai? A gente gosta de imaginar que Ele é homem, porque é pai. Mas Deus não tem sexo. Porque sexo entra todas outras realidades. Deus não tem sexo. Só que, quando Jesus nasceu, Ele assume um sexo. Porque Ele tinha que se fazer homem. E qual é o sexo que Jesus assume? O sexo masculino. Santo Agostinho coloca: tomou pois o Senhor o sexo masculino para si, e nasceu de mulher para consolar o sexo feminino. Então, ô mulheres, isso é lindo para vocês, viu? Jesus escolheu uma mamãe para consolar o sexo feminino e falar: vocês também estão dentro da salvação. Vocês também estão dentro da salvação. Diga às mulheres aí: glória a Deus. A fim de que saibas, Santo Agostinho fala, a fim de que saibas que a criatura humana não é má, mas foi só um mau desejo que a prejudicou. E Santo Agostinho está fazendo algo extraordinário. Aquilo que eu criei não é mal. Quando Jesus assume o sexo masculino, Jesus está dizendo: aquilo que eu criei não é mal. Eu vou redimir aquilo que eu criei. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. E quando Deus fez o homem e a mulher, era muito bom. Não, mas o homem e a mulher pecou porque eles eram ruins. Não, foi um mau desejo. Então quando Cristo assume o sexo masculino, Ele está tomando para si, para dizer à humanidade: vocês não são maus. A minha criação não é má. Eu não errei com vocês. E eu quero redimir vocês. Através de mim, o sexo masculino. E através de minha mãe, o sexo feminino.
No princípio, quando eu fiz a criatura humana, eu a fiz do sexo masculino e feminino. Mais uma vez, Agostinho coloca: no princípio, eu fiz a criatura humana do sexo masculino e feminino. Eu não vou condenar a criatura por mim feita. Eis porque nasço varão e nasço de uma mulher. Desse modo não condeno a criatura que é obra minha, mas sim os seus pecados, pois estes não são a minha obra. Então Santo Agostinho está dizendo, é como se Deus estivesse olhando para a criatura que ele havia criado e dizendo: eu assumo o sexo masculino, para dizer que eu não condeno aquilo que eu criei. E eu vou nascer de uma mulher para também dizer às mulheres que eu não condeno aquilo que criei. Então Deus não condenou os homens e Deus não condenou as mulheres. Deus não se arrependeu de ter criado o sexo masculino e o sexo feminino. Amém? Eu estava falando da ideologia de gênero. Se você acreditar nessa teoria, você está dizendo para Deus que Deus errou com você. Porque se você nasce homem e agora quer ser mulher, você está dizendo: Deus errou comigo. E eu quero dizer do fundo do meu coração, com todo amor da minha alma, Deus não errou com você. Se você nasceu mulher, Deus pensou em você como mulher. Se você nasceu homem, Deus te pensou como homem. Deus não errou com você. E Santo Agostinho está dizendo que ele fez isso para mostrar ao homem que o homem não será condenado, que o que eu condeno, veja, isso é muito lindo o que Agostinho falou, o que eu condeno não é a pessoa, o que eu condeno é o pecado da pessoa. E quando a gente trata desse assunto, muitos vão dizer: mas você é preconceituoso. Não, nós não somos preconceituosos. Nós não estamos condenando as pessoas. Nós estamos condenando o pecado. Não condenamos a pessoa. É igual Jesus com a mulher adúltera. Jesus olhou para a mulher adúltera e ele condenou a mulher adúltera? Não. Eu não te condeno, mulher. Eu não te condeno, mas Jesus condena o pecado dela. De agora em diante você vai e não peques mais. Eu não condeno você, mas eu condeno o pecado que você carrega. Deus não condena o homem, Deus não está condenando a mulher, mas Deus está condenando o pecado do homem e Deus está condenando o pecado da mulher. Este é o problema, não é a criatura, é o pecado que ela desejou. Deu para entender, sim ou não? Para terminar, e para deixar mais claro, eu quero pegar um documento da igreja, Conselho Pontifício para a Família, um documento que a igreja fez para as famílias, onde vai falar sobre sexualidade humana. Quem dera se nós cristãos lêssemos os documentos da igreja, aí a gente não deixaria as doutrinas do mundo entrar na nossa cabeça, mas quase ninguém mais lê documento da igreja. Então esse documento se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. E diz assim: o ser humano é chamado ao amor e ao dom de si na unidade corpórea espiritual. Feminilidade e masculinidade são dons complementares. Então a igreja ensina que o feminino e o masculino se complementam. Pelo que a sexualidade humana é parte integrante da capacidade concreta de amor que Deus inscreveu no homem e na mulher. A sexualidade é uma componente fundamental da personalidade. Então sexualidade é mais do que sexo. Ela fundamenta a nossa personalidade, um modo de ser, um modo de se manifestar, um modo de se comunicar aos outros, um modo de sentir, de expressar e de viver o amor humano.
Por isso que se a minha sexualidade estiver destruída, eu começo a desorientar toda a minha vida, eu desoriento a minha personalidade, eu desoriento o meu modo de viver, o meu modo de ser, o meu modo de me comunicar com os outros. Sexualidade ferida é a pior coisa que tem, gente. Esta capacidade de amor como dom de si, tem por isso uma sua encarnação no caráter esponsal do corpo, no qual se inscreve a masculinidade e a feminilidade. Visto que o próprio mistério da criação não é somente fonte de fecundidade e de procriação, como em toda a ordem natural, mas encerra desde o princípio o atributo esponsal, isto é, a capacidade de exprimir amor. A sexualidade não é só para reproduzir. A sexualidade não é só sexo, é uma parte. Sexualidade é a capacidade de amar, minha gente. Qualquer forma de amor, e olha o que o documento da igreja coloca, qualquer forma de amor será sempre marcada por esta característica, masculina e feminina. Quando eu amo como homem. E você, mulher, quando você ama como mulher. É ou não é assim? Uma coisa é amor de pai, outra coisa é amor de mãe. É ou não é? É igual? Não! Agora os dois amores se complementam. O amor de pai é de um jeito, por quê? Porque é homem, é masculino. O amor de mãe é outro. O amor de pai é coisas que às vezes a mãe não consegue fazer. E não adianta, tem coisas que só o pai vai conseguir fazer. E tem coisas que só a mãe vai conseguir fazer. Por exemplo, é próprio do feminino gerar. Tem gente aí, a ciência está querendo fazer isso acontecer. Fazer os homens ter barrigão. Botar o útero dentro do homem. É uma confusão. É uma confusão. Só que não é mais fácil entender que Deus já fez as coisas tudo certinho? Então, o jeito que uma mulher ama um filho dentro do seu ventre, um homem não pode. E depois que a criança nasce, a criança vai ficar mais do lado da mãe do que do lado do pai. Por quê? Porque é na mãe que está o seio, que tem o leite que alimenta essa criança. Então a criança vai ficar grudada naquele peitinho, porque ela precisa comer. E não adianta botar lá no peitinho do homem que não sai nada. Vai engasgar a criança com outras coisas. Gente, eu nunca imaginei que eu teria que ser padre para ensinar essas coisas. Coisas tão óbvias, mas tão importantes nos dias de hoje. Tão importantes. Eu não estou pregando para o mundo, eu estou pregando para católicos, eu estou pregando para cristãos. E para o mundo, para quem quiser se converter, a palavra. Eu estou falando alguma coisa diferente da palavra, sim ou não? Eu estou pregando alguma coisa fora do que a igreja ensina, sim ou não? Então pronto. Que ninguém se ofenda. Eu não estou falando para alguém se ofender. Eu estou falando para ensinar o rebanho. Então quando Deus escolhe Maria, olha que lindo. Deus está escolhendo o masculino e o feminino. Porque aquilo que Ele tinha criado não era só o masculino. Deus tinha criado também o feminino. Amém? As mulheres digam bem forte, yes.
Os homens aplaudem essas mulheres. E Santo Agostinho continua: que cada sexo estime a sua dignidade. Cada sexo tem a sua dignidade. E aí o homem é mais importante que a mulher? Sim ou não? Não? Não. A mulher é mais importante que o homem? A gente vive num mundo que tem homens que acham que o homem é mais importante. Mas estamos vivendo uma onda hoje que a mulher também acha que ela é mais importante que tudo. Não. Nós temos a mesma dignidade. Somos todos seres humanos, filho do mesmo Pai, homem e mulher. Cada um tem a sua dignidade. E hoje, com tantos pensamentos e ideologias, o mundo está fazendo homens e mulheres brigarem. Às vezes homens e mulheres estão brigando por ideologias, mas não precisa disso. O homem tem o seu lugar, a mulher tem o seu lugar, e os dois têm a sua dignidade. Santo Agostinho está sendo maravilhoso. Que cada sexo estime sua dignidade, confessem ambos a sua iniquidade e esperem a salvação. E a verdade é essa: ambos pecaram. O homem pecou e a mulher pecou. Que ambos confessem a sua iniquidade, que ambos confessem o seu pecado e esperem a salvação. Para enganar o varão, para enganar o homem, foi destilado o veneno pelas mãos de uma mulher. Só a mulher tinha pecado. O homem estava sem pecado, mas a mulher deixou a serpente fisgá-la, e ela já começou a ser sedutora dali. E ela começou a seduzir o homem a comer, a fazer o que ela tinha feito. Então, mulheres, infelizmente, pelas mãos de vocês, veio a desgraça. Essa é a má notícia. Mas eu vou dar boa, para vocês não ficarem bravas, não. Para restaurar o homem, seja, pois, pela uma mulher ministrada a salvação. Olha o que eu estou dizendo. Pelas suas mãos, mulheres, um dia veio a desgraça para a humanidade. Mas Deus escolheu as mãos de outra mulher para ministrar a salvação sobre essa mesma humanidade. As mãos da Virgem Maria. As mulheres, ufa! As mulheres têm que olhar para Nossa Senhora e falar: eu quero ser igual a você. Você quer ver o que é ser mulher? Não é... eu queria falar nome, né? Porque dá vontade de falar nome. Porque qual é as mulheres que as mulheres estão olhando aí na televisão? Eu quero ser igual essa daqui. A mulher do ano, a mulher não sei do que, a mulher, a Miss não sei das quantas, e não sei o que, a mulher, qual é as mulheres que o mundo está vendo hoje? As mulheres que têm bastante bunda para rebolar. Estou sendo bem claro. Olha o modelo do mundo, olha o modelo de mulher. Sabe o que eu mais não suporto
nessas músicas de funk? É o desprezo com as mulheres. É o desprezo com vocês. Em muitas dessas músicas, com certeza não são todas, mas na maioria delas, ou em grande quantidade delas, a mulher é tratada como um objeto sexual. Onde o homem domina você, e você é uma escrava sexual dele. E o mundo aplaude. E o pior, sabe qual é? É quando as mulheres estão lá aplaudindo e dançando. Caíram na lábia. O melhor e maior modelo de mulher é esta daí, a Virgem Maria, que sobre o seu corpo nunca ninguém o viu, nem mesmo José. O seu manto cobria todo o seu corpo, porque para ser mulher de verdade não precisa mostrar o corpo para ninguém. A mulher de verdade, a maior beleza da mulher está na sua alma. Então a mulher às vezes acha que para ser aceita, ela precisa fazer isso, fazer aquilo, ela precisa mostrar seu corpo, ela precisa ser não sei o quê. Não, você só precisa ser igual Maria, você vai ser uma baita de uma mulher. Então as mulheres têm que olhar para ela e dizer, como é que a senhora viveu a feminilidade? Como que é ser feminina, Maria? Me ensina. Maria, me ensina a ser mãe. Amém, mulheres? Diga, mulheres, me ensina a ser mãe. Me ensina a ser mulher. Me ensina a ser feminina. Se uma mulher deu a conhecer a morte a seu esposo no paraíso, as mulheres darão a conhecer aos homens a salvação da igreja. Olha que bonito, vou repetir. Se uma mulher deu a conhecer a morte a seu esposo, então por causa de Eva, Adão morreu. Por causa de Eva, porque Deus tinha dito, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então Adão morreu por causa de Eva. Então, se uma mulher deu a conhecer a morte a seu esposo, no paraíso as mulheres darão a conhecer aos homens a salvação da igreja. Olha que lindo isso daqui. Eu estou parando para pensar isso agora. Eva evangelizou Adão para o lado errado. Sim ou não? Porque tem os evangelizadores do capeta também. Eu não sei nem se pode chamar de evangelizador, mas tem os pregadores do capeta. Tem ou não tem? Está cheio. Liga a televisão e você vai ver vários. Pregadores do capeta. Eva, quando falou para Adão, come desse fruto aqui, meu amor, é uma pregação do capeta. A Bíblia não conta, mas talvez Adão falou, amor, como assim? Deus não tinha dito para não comer? Você não sabe o prazer que eu estou sentindo agora. Tem nada a ver isso aí não. É bom demais. Experimenta. Ela pregou a desgraça. Olha agora o que vai acontecer. Olha que lindo isso. Os apóstolos haveriam de anunciar aos gentios a ressurreição de Cristo, mas aos apóstolos foram as mulheres que anunciaram a bendita ressurreição. Então, se Eva foi pregadora do inferno, Deus também se utilizou das mulheres para anunciar que Cristo estava vivo. Interessante, na ressurreição de Cristo, a primeira que anunciou não foi um homem, a primeira que anunciou foi uma mulher.
Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que estava vazio, e ela foi contar aos apóstolos: ele não está morto, ele ressuscitou. A mulher que um dia levou uma pregação do inimigo, agora ela está levando uma pregação de salvação. É para isso que vocês foram chamadas, mulheres. Deus quis que fosse uma mulher, porque Deus está dizendo a vocês, mulheres, vocês foram redimidas. Ninguém, pois, recrimine a Cristo por ter... E aí Santo Agostinho, aqui eu termino, ele vai terminar então dizendo que ninguém culpe a Cristo, que ninguém recrimine a Cristo por ter nascido de mulher, já que foi o libertador deste sexo. Já ficou claro, Deus nasceu de uma mulher para libertar o sexo feminino das garras de Satanás. Já que foi o libertador desse sexo, não lhe seria possível vir a ser manchado por ele. E como criador dele, quis nobilitá-lo. Como criador dele, como criador do sexo feminino, eu criei o sexo feminino. Eu não condeno o sexo feminino. Porque talvez, se isso não acontecesse, até mesmo os homens iriam se levantar contra as mulheres e até hoje colocariam na cara de vocês: vocês pecaram, vocês trouxeram essa desgraça para a humanidade. Só que ninguém pode levantar o dedo para vocês, mulheres, e dizerem isso, porque Deus fez com que tudo fosse redimido. Ele escolheu uma outra mulher justamente para que vocês entendessem e os homens entendessem: não, em Maria tudo foi solucionado. A mulher foi redimida, o homem foi redimido. Todos, ambos têm a mesma dignidade. E eu, fazendo isso, determino que eu não me arrependi do que criei. Eu não me arrependi de ter criado um homem, e eu não me arrependi de ter criado uma mulher. Porque se Deus tivesse se arrependido, Ele teria descido do céu para nos salvar, sim ou não? Não. Ele não se arrependeu de você, homem. E agora, mais do que nunca, Ele não se arrependeu de vocês, mulheres. Aplauda essa mulher. Mas aplaude com força.